Olá pessoal, então como prometido, vamos começar a live com o nosso convidado muito especial, Dr. Marcelo Ribas. Dr. Marcelo é doutor em cirurgia geral pela Universidade Federal do Paraná, especializado também em traumas e queimaduras pela Universidade de George Washington, nos Estados Unidos. Eu vou chamar aqui o Dr. Marcelo. Vamos ver se ele consegue conectar com a gente. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se eu consigo conversar com o Dr. Marcelo. Olá, Olá, tudo bem? tudo bem, doutor? Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada por aceitar o meu convite, né? E estar conversando aqui com os meus pacientes. Agradeço muito a disponibilidade. Doutor Marcelo, está me ouvindo? Estou ouvindo sim. Se não tiver bom som, me avise que eu posso mudar alguma coisa. Muito obrigado pelo convite. Eu adoro, é um desafio. Vai ser minha primeira live. A gente nunca esquece a primeira live. E eu tenho certeza que a gente vai fazer várias. E o objetivo é informar, trocar ideias, ajudar os pais e as mães. Vamos lá. Isso, então vamos lá. Então, doutor, o tema proposto para hoje é a gente conversar um pouquinho sobre fimose, criptorquidia e testículo retrátil. Então, até eu estava conversando um pouquinho mais cedo com o Dr. Marcelo e o senhor acabou me explicando essa diferença entre fimose e aderência fisiológica, né? E muitas mães acabam usando esse termo fimose, mas essa aderência fisiológica que acontece nos meninos, isso é uma situação normal, né, doutor Marcelo? Queria que o senhor explicasse um pouquinho o que é essa diferença para a gente. Então, são situações que a gente vê no consultório de cirurgia pediátrica. Nenhum bebê nasce expondo a glândula, não existe isso. Então, a cabecinha do bebê, a glândula, ela é protegida pelo prepúcio e fisiologicamente ela vai se descolando, né? Esse descolamento fisiológico, ele se dá até os 5, até no máximo 6 anos de idade. Então, uma coisa é a aderência, que fisiologicamente vai se descolando, e você pode acelerar esse processo ou não, com o uso de algumas pomadas e cremes, lá, base de ácido hialurônico ou algum corticoide. E a outra situação, que é a situação que vai precisar de cirurgia, é a fimose, que nada mais é do que aquele formato em funil do prepúcio, da pelezinha do pipi. A pelezinha que recobre a glândula. Exatamente. Você vai tentar expor aquela glândula, não vai conseguir, vai machucar. Se forçar, pode sangrar. E essa criança pode fazer infecção, inclusive, infecção local ou até infecção urinária. Então, são situações parecidas, mas não são iguais. Então, tem que prestar bem atenção nisso. A fimose é de tratamento cirúrgico, a aderência, não. Tá. E essa aderência fisiológica, geralmente o que eu oriento para as mães é que elas podem tentar retrair um pouquinho esse prepúcio, mas sem fazer aquela força para tentar soltar essa aderência, aquela retração mais para higienização, que isso também é importante desde os dias ali, né, doutor Marcelo? Bem isso. Então, no banho, todo dia, faz a espuminha com água e sabonete e vai tentando abrir, mas sem machucar, aos poucos, né? Que essa aderência vai soltando e a glândula vai sendo exposta. Tá. E até que idade que a gente considera que essa aderência é fisiológica? Ou tem alguma faixa etária que a partir dali a gente já sabe que isso não é mais fisiológico, que assim é a fimose, ou não tem essa relação? Então, assim, como eu te falei, a aderência ela é considerada fisiológica até ao redor de 5 anos. Já a fimose, você não vai perceber que vai ter uma melhora.
sempre vai estar fechado, né? E a criança não consegue fazer higiene. Não é algo que vai progressivamente soltando, sempre é fechado. E Uhum. no caso, assim, da fimose, o tratamento, vamos dizer assim, a idade ideal para fazer a cirurgia ao redor de 2,5, 3 anos, que é a idade quando a criança é desfraldada, tá? Aham. Se a criança tem infecção em idade inferior a isso, daí a gente pode até acelerar a cirurgia e fazer em idade menor. Aham. E existe uma idade mínima para fazer essa cirurgia, doutora, ou não? Então, basicamente 2,5, 3. E se a criança tem infecção urinária, daí a gente De adianta, já faz repetição, independente da algumas idade. complicações, dá para Bem, operar antes, então. exatamente, porque Tá. a nossa ideia é preservar o rim, não permitir que essa criança tenha qualquer sequela por conta de uma fimose. Sim. Uhum. Tá, doutora, e a questão da pomada ali, dessas pomadinhas que a gente usa para soltar a aderência fisiológica, tem uma idade limite? A partir de que idade pode ser usada? Não, você pode usar desde pequeno, né? Conforme o que a gente percebe às vezes é uma certa ansiedade por conta dos pais em quando que isso vai descolar por completo. Então, como eu te disse, o livro diz que até 5 ou 6 anos é fisiológico, mas existe uma tendência atual de acelerar esse processo. Isso pode ser feito com o uso das pomadas. Então, assim, eu não vou dizer um número, mas assim, o bom senso, né? Você não precisa acelerar Sim. um processo. É que hoje em dia as crianças têm uma agenda de vida muito intensa. É escola, curso de não sei o quê, mas também tem que cuidar da saúde. Então, isso tem que estar adequado também dentro da rotina de casa. Aham. Isso na rotina, até nas consultas de rotina com o pediatra, né, doutor Marcelo, para, dentre tantas outras coisas que importam, uma delas é essa saúde também, né, do Sim, menininho, que isso a gente vai acompanhando mês a mês os primeiros meses, vai conseguindo avaliar isso, pede a opinião de vocês, cirurgiões, quando a gente fica na dúvida se é uma aderência fisiológica ou não. sim, exatamente. Então, o interessante é a gente ter essa parceria, né, entre o pediatra, o cirurgião, que aí o resultado sempre é melhor. E é o que a gente tem feito, né? Porque o nosso Sim, objetivo, o que que é? Saúde das crianças. Só isso, mais nada. sim. Sim. Doutora, eu queria que você explicasse um pouquinho de como que é essa cirurgia, se é uma cirurgia simples, se é complicada, quanto tempo de internação hospitalar. Tá, então, assim, uma vez a criança tendo fimose, a indicada a cirurgia é uma cirurgia eletiva, né? Não é emergência. Ela é classificada, as cirurgias elas são classificadas em porte pequeno, médio e grande. Não existe isso. Não existe porte simples nem difícil. E ela é médio porte, tá? Mas é uma cirurgia do hospital dia, ou seja, a criança vai fazer todo um preparo pré-operatório, exames, consulta pré-anestésica, jejum, lá interna, opera normalmente pela manhã, meio da tarde vai para casa, tá? E depois é medicada, né, orientada à higiene, principalmente a primeira semana, vai fazer higiene lá pelo menos umas 2 a 3 vezes ao dia, um sabonete líquido, uma pomada de antibiótico e a medicação via oral, Uhum. habitualmente analgésico anti-inflamatório, né? Eu, particularmente, eu uso ponto, é um material absorvível, eu acho que é melhor para as crianças, tá? Ah, Existe uma outra técnica que usa um anel acrílico, eu não gosto, mas isso é uma decisão minha. E esse pontinho ele vai cair depois, começa a cair por volta de 15 dias, né? Então, digamos assim, a primeira semana que vai dar mais trabalho a questão da higiene. E a gente afasta um pouco de alguma atividade esportiva que possa bater o pipi e machucar. Um sim. sangramento, né? Mas, passado esse tempo, a primeira semana, a criança já retorna para a escola com alguma restrição, né? E depois a gente vai acompanhando, né? Certo. Então é relativamente simples a cirurgia, né? Nada que as Pela, mães precisam ficar desesperadas. relativamente simples, é a cirurgia mais comum aí da cirurgia pediátrica dos meninos, né? Uhum. E o importante é que você busque profissional capacitado, né? A cirurgia Uhum. pediátrica oferece um bom serviço, né? Os colegas são muito bem informados para isso.
procure um hospital que tenha uma boa estrutura, uma boa retaguarda, né? Eu sempre digo que cirurgia pode complicar, né? E pode complicar muito pouco ou pode complicar muito. Às vezes pode fazer uma reação a algum agente anestésico, você vai precisar de uma UTI no pós-operatório. É raro, mas pode ocorrer. Então, você sempre tem que ter uma boa retaguarda para não ser pego de surpresa. Se você tomar todos os cuidados, o teu resultado vai ser muito bom. Sim. Doutor, e quanto às complicações, assim, no caso, até tem duas perguntas ali, uma da Cíntia e a outra da doutora Graziella, que novamente perguntaram quanto a essa idade, né, que o senhor já explicou que ali, em torno de 2 anos a 2 anos e meio, essa orientação atual, dependendo de cada caso, né, caso a criança tenha complicação, então só respondendo elas ali, a gente já conversou com isso. 2,5, 3, no desfraude. O melhor momento para se operar, tá? E Certo. com relação a complicações da cirurgia, eu particularmente como cirurgião, eu sempre oriento, quando você for fazer uma consulta em qualquer cirurgião, sempre pergunte o que pode dar errado. Porque aí você não vai ser pego de surpresa. Então, o que pode complicar uma cirurgia de fimose? Não é frequente, mas o que pode acontecer? Sangramento pode acontecer, tá? E uma outra situação é infecção local. Tudo isso você trata e tem uma evolução muito boa, mas é importante você estar a par dos riscos de qualquer cirurgia, seja fimose ou qualquer outra cirurgia estética ou corretiva. Sim. Doutor Marcelo, e quais são as complicações se caso, por exemplo, o menino tenha fimose? Já aconteceu isso no consultório, às vezes eu atender menino com 8, 9 anos, a mãe passou por descuido, às vezes chega ali com 4, 5 anos, eles já querem tomar banho sozinhos, já não deixam mais a mãe mexer, não olhar, né, atender essa higiene. E acontece algumas vezes a gente pegar alguns pacientes assim já com 8, 10 anos e ainda com fimose, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre as complicações dessas crianças que não operam, que têm fimose e não operam. Então, uma das complicações mais comuns é a parafimose, que é quando existe a retração do prepúcio, e como é muito fechado, ele retrai, mas ele não volta. Aí faz um edema. Estrangula, né? Estrangula a glande, tem bastante dor, né? É um quadro dramático, essa criança tem que ir para uma emergência. Dependendo de quem está no plantão, tem mais coragem para tentar reduzir aquela parafimose com algum anestésico local, ou eventualmente ele tem que ser operado de emergência. Tá? Outra coisa que pode complicar nos meninos maiores é a infecção local, chamada balanopostite, né? Pode fazer infecção urinária, tá? Com cistite ou até mesmo uma pielonefrite, então trazendo uma sequela, uma cicatriz no rim. Então, assim, parece uma coisa muito simples, boba, mas isso pode complicar e trazer sequelas. Então, ela é muito melhor você tratar na idade adequada, é um procedimento relativamente simples de ser resolvido. Sim. Tem relação até mesmo com as DSTs, né, doutor Marcelo? As doenças sexualmente transmissíveis. Os meninos que não são postectomizados, eles têm uma facilidade justamente por acúmulo de secreção nesse prepúcio, né? Exatamente. Não quer dizer que eu ser postectomizado vai diminuir a DST, porque aí é um cuidado de higiene. Mas a criança que fez a postectomia, que expõe bem a glande, ele tem a possibilidade de fazer uma higiene melhor, tá? E aí também encontrar outros fatores, né, como promiscuidade, mas isso aí já é mais na idade adulta. Tá. Outra pergunta ali que eu recebi foi se tem uma boa resposta com o uso da medicação tópica. No caso da aderência, sim. Fimose, não, ela tem uma melhora assim transitória, parece que dilata um pouco o prepúcio, mas a hora que você para de usar a pomadinha, ele volta exatamente no formato que era. Então, eu sempre digo o seguinte, a aderência você pode usar o medicamento, eu como cirurgião, eu uso, eu prescrevo também, e o que eu opero é fimose. Aí o tratamento exclusivamente é cirúrgico para fimose. Não adianta usar pomada.
Então, no caso, se, por exemplo, a gente usar a pomada e o paciente voltar com a fimose, entre aspas, é porque realmente não é aderência fisiológica. E é a Não fimose, e o é tratamento fimose, da fimose é cirúrgico e ponto. exatamente. E outra coisa, essa pomada ela não é barata, ela é uma pomada cara. Então, às vezes eu digo para o paciente, ó, pegue esse dinheiro da pomada, vá passear, vai fazer um lanche no shopping e depois você volta para fazer a cirurgia, tá? Então, o que importa é o diagnóstico correto e a indicação precisa. Certo. Doutor Marcelo, acho que de fimose a gente abordou, né, todo o tema, foi bem explicado. Acho que deu para entender bem essa diferença entre a aderência fisiológica e a fimose, as indicações. Enfim, outro caso que a gente acaba vendo no consultório também é a questão da criptorquidia, né? Só para adiantar um pouquinho, assim, a criptorquidia é a ausência do testículo na bolsa escrotal. Esse testículo, doutor Marcelo, ele desce para a bolsa em que momento da vida da criança? Tá, então assim, ó, os testículos eles são formados na idade no feto e por volta do sexto ou sétimo mês da gestação ele faz a descida para a bolsa escrotal através do estímulo hormonal, tá? Então ele é intraútero, digamos assim. Por quê? Porque ele vai preparar para o nascimento da criança. E por que tem que ir para a bolsa? Porque a temperatura da bolsa escrotal é menor e isso vai ser importante na conservação das células que vão produzir os hormônios masculinos e os espermatozoides, tá? Então, assim, habitualmente o ideal é que a criança, ao nascimento, seja uma criança de termo, né, com o tempo correto de gestação, esses testículos já estejam na bolsa. Exceção no caso dos prematuros, né? Um prematuro de sétimo mês, habitualmente ele vai ter criptorquidia bilateral, porque ainda está no processo de descida do testículo. Certo. E, doutor, assim, quando a gente examina o paciente, ele recém-nascido, e não encontra esse testículo, isso tem indicação cirúrgica? A partir de que idade que é indicada essa cirurgia? Tá. Então, assim, ó, habitualmente o pediatra na sala de parto, no caso você que costuma fazer sala de parto, você já vai fazer o diagnóstico ao nascimento, né? Não precisa entrar em pânico, né? Esse testículo pode descer nas próximas semanas, mas atualmente a gente tem uma janela ideal de tratamento. Esta janela ideal de tratamento cirúrgico, ela é a partir de 6 meses de idade até um aninho, tá? Então, o nosso limite para colocar na bolsa seria 1 ano de idade. A partir do dessa idade, mês. o testículo começa já a perder a sua função. Passado 1 ano de idade, né, esse testículo, microscopicamente, as células começam a sofrer alguma alteração que vão se manifestar na idade adulta. Então, por isso que você tem que pensar nessa criança lá na idade adulta, a idade reprodutiva dela. Tá? Tá, certo. Doutor, e tem algum sintoma? Eles têm dor pelo fato do testículo estar ainda intra-abdominal ou não? Então, assim, Michele, dentro da criptorquidia, que é o testículo fora da bolsa, apenas de 4 a 6% desses testículos vão estar intraabdominais. A grande maioria deles, 40%, 45%, vai estar ali na região inguinal, na virilha, tá? Naquela região. Então, assim, o que pode acontecer? Primeiro, você vai notar que a bolsa escrotal vai ser diferente pela ausência de um dos testículos, né? 70% deles são unilaterais, tá? Você pode notar um abaulamento na região inguinal, que é o testículo. E outra coisa, entre 60% e 90% desses testículos, eles são acompanhados de uma hérnia inguinal, tá? Então, você vai ter um abaulamento aos esforços, a criança vai andar de bicicleta, vai numa festa, brinca de cama elástica, piscina de bolinha, pula, vai ter um abaulamento na região inguinal e a ausência do testículo na bolsa escrotal. Pode, às vezes, isso é muito raro, acontecer uma torção do testículo, que pode acontecer na virilha, então vai ter uma dor intensa, com náusea. Aí é um quadro dramático, um quadro de emergência cirúrgica. De emergência cirúrgica.
Sim. Sim. E essa cirurgia eletiva, doutor Marcelo, é indicada até em torno de 1 ano, então. O nosso limite é 1 ano. A partir de 6 meses você já está autorizado aí a A fazer operar, né? Eu sempre deixo uma janela entre 6 meses e 1 ano, porque tem exames pré-operatórios, né? A família tem que se conscientizar da real necessidade de fazer a cirurgia, né? Uhum. Então, essa janela é uma janela bastante cirúrgica, segura, perdão. Dá tempo de você fazer os exames, ultrassom, tudo que você precisa com bastante calma. Certo. E como que é feita essa cirurgia, doutor Marcelo? Só para tranquilizar as mães, também é uma cirurgia relativamente simples, né? Nada de muito complicado. Também é uma cirurgia de médio porte, ela é eletiva, habitualmente hospital dia, ou seja, se interna de manhã, opera de tarde e vai para casa, tá? Salvo algumas exceções, se a criança tem alguma outra doença que precisa dormir no hospital. E, basicamente, o que a gente faz? A gente vai fazer uma incisão na região final, na virilha, soltar esse testículo. Como eu te falei, até 90% pode ter uma hernia inguinal, então você já corrige essa hernia inguinal. Daí se faz a fixação do testículo na bolsa escrotal, né? Eu uso uma técnica em que eu prendo o testículo na bolsa escrotal com pontinhos, tá? Eu acho que é a técnica mais segura, que tem menos complicação. Certo. E, doutor, qual que é a diferença da criptorquidia para o testículo retrátil? Então, o testículo retrátil é uma situação da seguinte forma: o testículo ele chega a estar dentro da bolsa escrotal, você palpa, você vê que ele está lá, porém ele sobe, ele recebe um reflexo do músculo cremaster, que é o músculo que está embaixo da pele da bolsa escrotal. Quando ele contrai, esse testículo tende a subir, ele vai para a virilha, tá? E a característica é o seguinte: esse testículo fica mais fora da bolsa do que dentro da bolsa. Então, nesses casos, ele vai sofrer a alteração de temperatura maior fora da bolsa e, a longo prazo, ele pode sofrer alguma degeneração. Então, nos casos de testículo retrátil, ou seja, que fica mais fora da bolsa do que dentro, está indicado também o tratamento cirúrgico, a fixação do testículo na bolsa escrotal. Certo. Doutor Marcelo, não sei se quer fazer mais algum comentário, algum adendo Eu no quero nosso dizer o assunto. seguinte, que os temas que você escolheu são muito pertinentes, são do dia a dia do consultório do pediatra, né, do teu consultório aí, e também do nosso consultório, né? E, na realidade, a gente que é cirurgião, a gente é uma extensão do consultório de vocês. Porque o paciente que nos procura, ele nos procura através de vocês. É muito raro um paciente que está passando na rua e vai, um cirurgião pediátrico, vou entrar lá. Não. Ele é uma indicação, né? E a gente sempre procura estar bem atualizado, colocar as melhores técnicas. Eu quero só fazer um parênteses. No caso do testículo intraabdominal, que são os mais raros, né? Não são tão comuns, 4 a 6%. Muitas vezes eu não consigo fazer a técnica habitual aberta. Aí, nesses casos, eu preciso lançar mão de uma técnica chamada videolaparoscopia, né? Que eu primeiro vou localizar se esse testículo existe, tá? Porque às vezes ele pode não ter sido formado. Pode acontecer em até 3% dos casos. A criança não tem testículo, tá? E ele pode existir, mas ele é um testículo já atrofiado, que não adianta eu deixar, não adianta eu operar ele. Ele só vai aumentar o risco de tumores na idade adulta. Então, nesses casos de testículo intraabdominal, a gente usa a videolaparoscopia, localiza o testículo. Às vezes, você precisa fazer a cirurgia em 2 tempos, tá? Você faz uma primeira técnica, solta o testículo, e daí você espera alguns meses, e daí na segunda técnica, você faz a fixação da bolsa escrotal. Acho que isso é importante a gente deixar. Claro, né? E nesse caso do testículo já estar atrofiado ou essa diferenciação que não seja um testículo saudável, a indicação então é retirada já assim que tem o diagnóstico, né? Então, no caso do testículo atrofiado, ele histologicamente, as células dele já não servem mais para nada.
E se a gente deixa esse testículo lá, ele tem uma chance de, na idade adulta, se tornar um tumor, né? E também o nosso corpo reconhece ele como uma célula diferente e produz autoanticorpo. Só que esse autoanticorpo ele não vai combater só esse testículo que é atrofiado, ele também combate o testículo normal que está dentro da bolsa. Então, a melhor coisa é tirar esse testículo. Tá? Tirar. O que acontece é que, quando os meninos se tornam adolescentes, tem a questão da masculinidade. E a figura masculina ela tem 2 testículos. Então, nesse caso, o que a gente pode usar? A gente usa uma prótese de silicone perfeita que imita o testículo, tá? Então, mas só é colocada a partir de 16, 17 anos de idade, por uma questão estética. Tá? Sim. E até falando em questão estética, eu lembrei de algumas questões que as mães perguntam, que é a estética após a postectomia, né? Que é após a cirurgia da fimose, que é uma coisa que incomoda bastante. Isso, enquanto o menino é pequenininho, ele não tem muita, né? Não se importa muito, mas na vida adolescente ele acaba atrapalhando e atrapalhando muito, né? E a gente sabe que, como o senhor comentou, existem vários métodos dessa cirurgia. E esse método, ele influencia bastante nessa questão estética, né, doutor Marcelo, na vida adulta, porque algumas cirurgias acabam retirando boa parte do prepúcio e aí o menino não consegue recobrir essa glande depois, ela fica sempre exposta, isso acaba dando até uma sensibilidade, enfim. Então, você tocou num assunto bem importante. Então, assim, a postectomia, quando a gente fala postectomia, eu subentendo o seguinte, que essa criança não vai ficar com o pipi careca, com o pipi descoberto de prepúcio. A gente só vai tirar aquela parte que é estenosada, que é fechada, que estrangula. Eu, particularmente, procuro sempre deixar o máximo de prepúcio possível, permitindo que ele baixe o prepúcio, faça uma boa higiene, tá? E retorne o prepúcio para a posição. Quando você fala em tirar todo o prepúcio, daí a gente vai para uma técnica antiga chamada circuncisão. Tá? A circuncisão foi muito usada no passado. Né? Hoje ela é usada... religiosas até, né, doutor Marcelo? Hoje ela é usada por questão religiosa, judeus, muçulmanos utilizam circuncisão, mas aí é um caráter religioso. Tá? E... os meninos que foram circuncidados, quando para tratar de fimose, eles, na sua grande maioria, eles não gostam do aspecto que ficou o pipi, principalmente quando chega na adolescência. Porque é uma fase que você vai comparar muito com o pipi do vizinho. Né? Então, e daí os pais têm que dar uma boa explicação, um bom motivo por que o pipi dele é careca. Tá? Do ponto de vista prático, funcional, vai funcionar tranquilamente. Porém, existe uma tendência aos adolescentes, principalmente, não gostarem de ter o pipi circuncidado. Então, a postectomia subentende-se o quê? Tira só a parte que é fechada de pele, deixando o máximo de prepúcio cobrindo a glândula. Certo, e aí fica esteticamente, e muitas vezes nem dá para perceber que o menino foi operado, né? Exatamente. Então, por isso que eu bato nessa tecla a importância de você procurar um profissional habituado a fazer postectomia, né? Habituado a operar a criança, porque quando você opera uma criança, você tem que projetar um adulto, né? Porque vai haver um crescimento e você tem que fazer algo que seja adequado ao crescimento da criança, tá? Sim. Pensar nesse posterior, né? Na vida Sim. adulta e não causar nenhum trauma, principalmente que está mexendo numa coisa que geralmente os homens se preocupam bastante, né? Exatamente, é verdade. Então, tá certo. Doutor Marcelo, mais uma vez eu quero agradecer muito, 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 né, por ter aceito esse desafio, tanto para mim quanto para você. Espero que a gente possa se encontrar, nem que seja por aqui, né, pelas lives, já que a gente não tem essa oportunidade de estar junto. Eu não comentei no início, mas o doutor Marcelo, nós trabalhamos juntos no Hospital Evangélico, né, quando eu era residente de pediatria e ele era cirurgião pediátrico, então ele cuidou de vários pacientinhos juntos e eu aprendi muito com o doutor Marcelo, muito, tudo que eu sei de cirurgia pediátrica eu aprendi com o doutor Marcelo.
Então, tenho muita gratidão por esse profissional e espero que a gente se encontre mais vezes aqui e também pessoalmente, que a gente não fique se vendo só pelo celular, né, doutor Marcelo? Olha, Quero agradecer pela recepção que tem com os meus pacientes, todos os pacientes que eu precisei encaminhar, seja para cirurgia eletiva, seja para cirurgias de emergência, que já várias vezes eu precisei incomodar o doutor Marcelo nas madrugadas aí para encaminhar os pacientinhos e sempre foram recebidos com muito carinho e voltam muito agradecidos, assim, pelo tratamento, pelo profissionalismo, pelas orientações. Então, queria deixar esse recado aqui que todos voltam assim, muito felizes com o que, né, que geralmente esse momento de pensar numa cirurgia numa criança pequena gera uma ansiedade muito grande, né? As mães saem aqui do consultório em prantos, vão assim muito nervosas para Curitiba, meu Deus, vou ter que operar meu filho, né? E assim quando elas voltam, a gente tem aquela satisfação, assim, aquela gratidão de terem sido tranquilizadas por você, pelo tratamento que você dá para esses pacientes. Inclusive, teve uma mãe ali no iniciozinho da nossa live, a Leandra, que mandou um beijo do Thiago, que foi um paciente que o senhor operou, meu sobrinho. Então, doutor Marcelo, só tenho a agradecer e espero que essa nossa parceria continue aí por muitos anos. Michele, eu é que agradeço. Você me desafiou hoje, né, a fazer uma live. É a minha primeira live, não vou esquecer, a gente vai fazer várias, que eu acho uma ferramenta fantástica, o Instagram, ótimo, né? E eu quero dizer o seguinte, que a cirurgia, ela é um conjunto de pessoas, né? O cirurgião é só uma peça, mas é um conjunto, né? Por trás do cirurgião tem você, pediatra, os pais, avós, o pessoal do hospital, da limpeza do hospital, da limpeza do centro cirúrgico, os anestesistas, o pessoal que cuida do material. Então, é um conjunto de pessoas que faz o resultado acontecer. Eu agradeço muito a tua confiança e agradeço pelas famílias que procuram a gente sempre procura fazer o melhor. Nem sempre a gente tem a resposta para tudo no momento, mas a gente vai atrás sempre, né? E isso é que é o bonito da medicina, né? A gente sempre procura o melhor para as crianças, né? E a minha mensagem é o seguinte, hashtag tamo junto. Tamo junto, é isso aí. Obrigadão, doutor Marcelo. Desejo uma boa semana. Muito obrigada mesmo. E nos encontramos em breve para uma live que o doutor Marcelo já sugeriu um tema muito importante. E com certeza a gente vai fazer essa live em breve, né? Vamos fazer várias, tá bom? Um abraço, um beijo. Sim. Um abraço, até mais. Tchau. Tchau a todo mundo. Obrigada a todo mundo que está assistindo. Um beijo. Obrigado, tchau. pessoal. Muito obrigado.